Olá, amigos e amigas da nossa caminhada. Hoje o nosso Pod Católico vai entrevistar o padre Leandro Mendes, ele que é natural do Rio de Janeiro, mas veio para sua caminhada religiosa aqui em Minas Gerais. Fez sua ordenação em Almenara, mas logo veio aqui para a capital e está conosco aí já há quase 8 anos nessa caminhada. Tudo bom, padre? Muito bom, prazer estar aqui com você, professor Wendel, uma alegria estar aqui no Pod Católico, né, nessa experiência, eu tenho certeza, muito enriquecedora, e é uma alegria estar aqui com você e com todos os seus telespectadores, tenho certeza que tem uma audiência muito grande. Muito obrigado, padre, por ter aceitado o nosso convite e estar hoje aqui nesse Pod Católico, que tem o objetivo de trazer um pouquinho da vida dos padres, das irmãs, da nossa comunidade católica, não só em Belo Horizonte, mas Minas Gerais. E vamos começar aqui falando um pouquinho da infância no Rio de Janeiro. Como é que foi essa infância e como é que você descobriu? Vou para a igreja, vou para a caminhada, vou ser vocacionado. Como é que foi isso, padre? Bom, eu cresci num lar cristão, apesar de minha família não ter assim, uma caminhada muito católica, né? Era uma família assim, mais aquele católico meio IBGE, né? E eu fui criado desde a separação dos meus pais, fiquei uma parte da minha vida com a minha avó, e por incrível que pareça, ela tentou de todo jeito que eu fosse testemunho de Jeová. Olha, Mas testemunha. é testemunho de Jeová, mas só que os vizinhos, os meninos que eu jogava bola, brincava na rua, frequentavam a igreja do bairro, né? E sempre me convidavam. E eu ficava assim, visitando uma igreja que tinha em frente à minha casa, a igreja evangélica, a Batista, que tinha uma música muito bonita, que me encanta. Desde muito jovem, sempre gostei muito de música, embora eu não seja cantor, né? Mas eu gostava muito de ir e me dividia também de frequentar a igreja católica. Mas só que assim, esporadicamente não tinha aquele compromisso. Até que houve o momento da minha aproximação em definitivo com a igreja. Foi uma vez eu vindo da feira, né? Tinha uma feira no bairro muito boa vendia verduras e frutas muito fresquinhas. E eu voltando com a minha mãe, eu senti um desejo muito forte, né? E falei para minha mãe: "Vamos entrar lá na igreja?" E eu entrei na igreja. A nossa paróquia na época estava sem padre, né? E a arquidiocese do Rio de Janeiro estava vivendo um momento muito difícil de vocações, né? E aí o cardeal na época, Araújo Salles, permitiu que as irmãs, as freiras, né, sacramentinas de Bérgamo, né, que estão aqui em Belo Horizonte, ali no bairro Madre Madre Gertrudes, elas Gertrudes. estão presentes aqui, tem colégio e tem uma casa, tem casa de retiro aqui. E aí eu lembro que quando eu entrei, as irmãs que administravam a paróquia, eram administradoras paroquiais, me acolheram na secretaria paroquial. E eu me lembro de eu entrar no corredor que dava acesso à secretaria paroquial e ali já tive meu primeiro sinal vocacional. No caminho, eu senti um cheiro muito forte de rosas. E eu cheguei lá na secretaria paroquial e falei para a irmã que eu queria me matricular para fazer a catequese. Eu mesmo, por iniciativa própria. A minha mãe acolheu esse pedido, me levou lá, e as irmãs, curiosamente, chamavam uma Angélica e a outra Margarida. Olha, Inclusive, a irmã Margarida está aqui em Belo Horizonte, encontrei há pouco tempo. E aí foi uma alegria, porque elas me acolheram de uma forma tão especial, ali eu já me senti muito acolhido. E aí eu comentei no final da conversa, fiz a inscrição, e eu falei para a irmã: "Onde é que tem essas rosas, essas flores?", né? Ela falou assim: "Não tem flores aqui no caminho". Eu falei: "Não, mas eu senti um cheiro muito forte de rosas". Eu lembro que a irmã Angélica, com os olhos bem azuis, me fitaram e disse assim: "Meu filho, Nossa Senhora te trouxe para cá". olha, E eu desde já fiquei dessa época. impressionado com aquilo, né? E ali começa a minha devoção, né, à Nossa Senhora, à igreja. E a coisa foi assim bastante forte, porque como a minha avó era de uma outra religião, então ela criou dentro da gente, de mim, dos meus irmãos, um espírito assim de afastamento da Igreja Católica, ensinava que era errado ser católico, pelas convicções religiosas que ela tinha, né? Mas ali, naquele primeiro momento, eu já fiquei impactado e me senti ali realmente muito atraído e entrar na igreja católica. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei, eu vi a cena do crucificado, assim, numa parede lateral, e a luzinha do sacrário. Aquilo já, meu coração, como diz a passagem dos Atos dos Apóstolos, dos discípulos de Emaús, meu coração já ardeu ali. Então ali eu já senti que ali era o meu lugar, era o lugar que eu devia estar. E ali eu comecei a catequese, cresci, eu tive os primeiros contatos, né, com os sacramentos, fui batizado, porque eu não era batizado, fui batizado, recebi a primeira Eucaristia, e depois entro para o grupo jovem. Nós tínhamos um grupo jovem na nossa paróquia,
uma paróquia de bairro mesmo, bem periférica. Eu nasci na Tijuca, né? Na Mas Tijuca. mas com a separação dos meus pais, ainda na juventude, eu fui morar num bairro mais distante, mais periférico, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. E lá na nossa paróquia tinha um movimento de jovens muito forte, era o TLC, Treinamento de Liderança Cristã. Todos os anos, quando abria a inscrição, formava filas nos quarteirões do bairro, porque era um retiro que tinha uma dinâmica de um mistério, né? Aquela coisa, não sabe o que vai acontecer, mas os jovens voltavam muito entusiasmados, né? Eu queria viver aquilo, achava aquilo fantástico, mas eu tinha um problema. Eu era extremamente tímido. Verdade, tímido, pá. Extremamente tímido. Eu tinha medo até de falar meu nome, eu acho. Eu era muito tímido. E uma das coisas que me motivou a fazer o retiro, porque quando eu participava lá das atividades da igreja, eu via que todas as lideranças da nossa paróquia tinham vindo desse movimento, desse encontro de jovens. Então eu vi que realmente se formavam muito líderes. Eu tinha vontade de ser líder na minha paróquia, mas eu me considerava meio Jeremias, né? Meio pequeno, meio fraco, assim, muito magrinho, muito tímido, e eu falava assim, eu não vou conseguir isso. Mas aí eu fui fazer o retiro. Eu lembro no primeiro momento das horas que fomos para o retiro, era lá em Petrópolis, um frio lascado. Quando a gente chegou lá, tinha uma dinâmica de apresentação. Não pode contar, mas eu vou contar só esse pedacinho, é só spoiler. Chegou na apresentação e tinha uma lousa enorme e tinha que dizer o nome, né, o que você gostava de fazer, seu time de futebol que você torcia, se você tinha algum apelido, eu tinha, logicamente eu omiti meu apelido, né, que eu também não vou contar. Nada de Não, falar o apelido não, agora? não, depois eu conto. E aí, o professor Ender, eu só sei que na hora tinham 100 jovens fazendo esse retiro e as irmãs acompanhavam a gente também. Tinha um diretor espiritual, que era o padre, as irmãs e uma equipe que coordenava o encontro de jovens. Eu lembro que quando foi para falar o meu nome, eu falei assim, eu vou desmaiar de tanto medo e tanta timidez que eu tinha. Mas engraçado, quando eu fui me apresentar, eu falei meu nome, eu falei do time que eu torcia, eu falei o que eu gostava, eu lembro que naquele momento Deus falou no meu coração, eu tenho uma missão para você muito maior do que essa. Eu Olha. senti naquele momento meu chamado vocacional. E a partir dali, eu tinha por volta dos 17 anos, eu começo a sonhar fazer uma caminhada vocacional, mas tudo com muito medo ainda, né? Porque como minha família não tinha essa caminhada, não tinha essa cultura de estar conhecendo como é que era a caminhada vocacional, eu fui muito pela beirada. Então, eu lembro que quando eu fui comunicar a primeira vez que eu estava me correspondendo, a gente escrevia carta nessa época, gente. Eu correspondia com o seminário, né, para a gente fazer as orientações vocacionais. Eu lembro que eu escondia as cartas, ou então ficava cercando o carteiro para quando ele chegasse, minha mãe não via que vinha a carta do seminário. Ou meu pai, alguém visse, aí eu escondia a carta lá e lia sozinho, escondido, aí ficava emocionado, o coração batia forte quando eu via lá o convite para ir fazer o encontro e tudo mais. Mas aí, como eu estava muito jovenzinho ainda, eu estava iniciando a faculdade, e aí também tem um parênteses aí interessante, minha mãe já tinha, como diz aquela letra daquela música, nossos destinos já estavam traçados desde a maternidade. Somos 3, eu sou do meio, eu sou gêmeo, né? Eu tenho irmão gêmeo. Você tem um irmão gêmeo? Leandro e Leonardo, dupla sertaneja. Mas o nome é bem antes da dupla. E aí eu lembro que quando minha mãe, como eu estava dizendo, ela tinha esse sonho já desde a maternidade que todos seríamos militares. Um do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Só deu certo um. O mais velho é da Marinha. Da Marinha. E o meu era para ser da Aeronáutica e o meu irmão, outro, acho que seria do Exército, por eliminação. E aí, quando eu vou pensar em fazer a faculdade, minha mãe vem e insiste com o sonho dela de que eu fosse militar da Aeronáutica. Embora eu visitava muito os hangares da antiga Varig, né, no aeroporto do Galeão, meu padrinho, ele era mecânico da Varig, então eu gostava, corria, brincava dentro dos aviões, mas nenhuma paixão assim tão forte a ponto de me aventurar para a vida militar. E eu também tinha o exemplo do meu irmão mais velho, que eu via como é que era a caminhada dele na vida militar, e aquilo não me atraía muito, não. Eu achava muito rigor. Meu irmão sabia que a igreja também é cheia de disciplina, né? É verdade. Mas eu lembro que nesse caminho eu fui tentando, né? E ali, elaborando, rezando, pedindo a Deus discernimento para ver se era realmente isso que eu queria. Eu lembro quando eu fui comunicar com a minha família, foi um banho de água fria. Ninguém concordou, ninguém deixou eu ir para o seminário. Não pude ir para o seminário. Não pôde. Não. Aí eu, de certa forma, tinha que definir um caminho. Aí eu entrei para a faculdade, fui fazer jornalismo. Jornalismo, primeiro curso. Fui fazer jornalismo por uma inspiração de uma professora que eu tinha, 2 professoras que eu tinha, uma de português e uma de história, que dizia que eu escrevia muito bem,
que eu poderia ser um bom jornalista. E aí eu fui chegar em casa também todo feliz para contar que já tinha descoberto ali a minha vocação na faculdade. Minha mãe falou, isso não dá dinheiro. Outro banho de água fria, padre. Desiste disso, isso não dá dinheiro, vamos parar com essa história, já fechou a cara para mim, e trazia só péssimos exemplos para me contar. Mas eu era entusiasmado demais, eu lembro que eu assistia, você deve, não sei se você tem idade para se lembrar disso, eu amava ver, está no ar o Jornal da Manchete, com Eliakim Araújo e Leila Cordeiro, o primeiro casal 20 da televisão brasileira. Eu não piscava, porque eu achava aquilo o máximo. Eu era jornalista ali já naquela época, que eu via todos os jornais que na televisão passavam. Eu não gostava tanto de série, de filme, de desenho, não. Era jornal que eu gostava. Jornal da Manchete. Aí eu falei, tem que ver esse negócio, né? E como é que é esse curso? Aí fui, matriculei. Na época, quando fui fazer a matrícula, eu era de menor. Minha mãe teve que ir lá na faculdade, muito contrariada, fazer minha matrícula. E ali eu me descobri, me encantei com o mundo da comunicação, né? E no mundo da comunicação também tive uma outra inspiração. Na nossa faculdade, nós tínhamos um grupo de oração. E eu participava muito timidamente, ainda dando ali meus primeiros passos, né, na vida, né, como católico, né, conhecendo o grupo de oração e tudo mais. E nós tínhamos um grupo, toda quarta-feira tinha um grupo de oração. E aí a menina que coordenava ficou grávida e começou a se ausentar dos encontros. E aí um dia ela falou assim comigo, olha, Leandro, eu não vou dar conta, você conduz o grupo hoje? Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, como é que vai ser? Pedi o Espírito Santo, com muito temor e tremor, eu fiz ali o grupo de oração, bem sem jeito ainda, né? Eu estou lá na oração com os olhos fechados, pedindo o Espírito Santo que iluminasse o grupo e tudo mais. Uma mão pega na minha mão, assim, me aperta assim, eu não quis nem abrir o olho, né? Quando eu olhei, era o Padre Zeca, que na época estava começando aquele movimento nas praias, o Deus é 10, né? Deus é 10, então ele falou assim, olha, vamos trabalhar comigo? Eu falei, quem sou eu trabalhar com o Padre Zeca, né? E aí comecei a me aproximar da Associação Deus é 10, comecei a visitar os encontros nas praias, que a gente fazia uma evangelização nas praias, nas favelas. Era um negócio muito dinâmico. E aquilo me encantou porque os padres da nossa época eram os padres muito difícil acesso, muito fechados. E naquele momento eu começava a pensar comigo assim, se a minha vocação é essa mesmo, de ser padre, ser sacerdote da igreja, eu quero ser um padre perto dos jovens, que fala a linguagem do povo, que é próximo, que brinca, que ri, que é feliz, né? Principalmente que é feliz. E aí, naquele momento, eu comecei ali a participar mais de perto, né? E aí acontece que eu termino a faculdade com desejo, ainda querendo entrar no seminário, mas a família assim meio que contra. Aí eu decido fazer uma nova faculdade. Olha, outro curso. Aí fui fazer a faculdade porque eu fui fazer um documentário para a faculdade sobre os museus históricos e me senti muito deficitário sobre a história. E a gente, para fazer, a gente como jornalista tem que pesquisar, né, para fazer, entregar um produto de qualidade, com profundidade, com contexto. E aí eu vi, não, tenho que fazer história. Fiz faculdade de história, fiz concurso público, me tornei professor, mas o desejo sempre no coração. Vivi tudo que o jovem vive, namorei, fui à festa, fiz tudo. Só que quando chegou o momento que a idade vai chegando, e eu fui me perguntando de uma forma muito mais forte, conforme os anos foram passando, e aí eu me perguntava qual é a minha vocação, e sempre tinha aquela sensação que tudo que eu fazia era bom, me fazia feliz, mas faltava alguma coisa muito maior, né? Eu lembro que na igreja, nas missas, eu me sentia plenamente realizado. Eu lembro que um dia o meu irmão tinha um encontro da família, não lembro se era Dia das Mães, não lembro mais ao certo, porque eu lembro que uma dessas datas comemorativas, eu não pude ir, porque eu tinha um momento muito importante lá na igreja, do grupo jovem, eu não pude ir. Aí eu falei para meu irmão, não vou porque eu tenho um compromisso tal na igreja. Aí meu irmão virou e falou assim comigo no telefone, vai ser padre mesmo. E aí, ali eu fui entendendo, por esses sinais, eu fui percebendo que realmente a minha vocação era um lugar que eu me sentia feliz, completo, realizado, e era um lugar que eu devia sempre estar. E aí eu comecei a fazer a chamada orientação vocacional às escondidas. Eu procurei na época a congregação que era lá perto de casa, dos Sagrados Corações, que tem a casa aqui no Padre Eustáquio, que é a casa-mãe aqui, né? Comecei a fazer uma orientação vocacional. Eu lembro que o processo foi indo, eu já terminando a faculdade de História, e um dia o formador me deu um ultimato, falou assim, Leandro, você já está ficando, a idade já está vindo, você tem que decidir aí, vai ficar debaixo da asa da mamãe a vida toda. E aí eu decidi. E aí, dessa forma, eu comuniquei de uma forma mais assertiva para minha mãe. Eu lembro que eu peguei uma passagem bíblica do Evangelho, né?
justamente que depois virou até minha frase vocacional de João, né, que diz: Queres verdadeiramente me seguir? Vem e segue-me. E ali eu falei para ela, não lembro que ela não entendeu, aí depois ela entendeu, começou a chorar, e foi aquela coisa difícil, mas eu decidi vir para Belo Horizonte. Aí vim para Belo E Horizonte, você tinha qual idade, Padre Leandro? aí eu já estava com meus 28 anos, 28. já mais velho, né? Com uns 28 anos, eu cheguei aqui em Belo Horizonte, e aí comecei a minha caminhada na congregação dos Sagrados Corações. Depois, com o tempo discernindo, também vi que minha caminhada realmente não era com a vida religiosa, embora eu acho que na vida religiosa aprendi muita coisa que hoje são base da minha vocação, sabe? E aí parti, pedi para fazer uma experiência fora, né? Depois entrei na diocese a qual me ordenei. Essa De foi Almenara? essa Almenara. foi o histórico um pouquinho assim, tentando resumir o máximo, né? Como é que foi essa caminhada? E como é que foi essa saída lá do Rio, a vinda para Belo Horizonte e foi para o Vale do Jequitinhonha, Almenara? É Dificílimo. diferente de Minas, né? É um lugar maravilhoso, mas bem diferente de Belo Horizonte, né? Das Professor outras Leandro, o regiões. mais difícil, eu acho, não foi tanto ir para o Vale do Jequitinhonha. O difícil para mim foi realmente sair do Rio. Porque sair do Rio representava também romper aquele cordão umbilical com a família. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em BH, eu fiz alguns pedidos para Deus. Eram simples os pedidos, mas grandiosos, né? Falei assim, ó, eu pedi para Deus que cuidasse da minha mãe, que desse saúde para ela, e os meus irmãos, e meu pai, logicamente. Pedi que não me deixasse me sentir sozinho aqui e que Deus me apresentasse os melhores amigos que Ele pudesse me dar. Tudo isso Deus me atendeu. Olha, os pedidos foram Graças, todos atendidos, Padre Leandro? todos atendidos. E eu nunca me senti desamparado. Eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez em Belo Horizonte, cheguei pela rodoviária de BH, eu vim de Cometa. De Ação Cometa, Fazer o maior famosa. jabá aqui da Cometa. Aí cheguei pela aviação Cometa, eu lembro de olhar para o prédio, tinha um letreiro lá em cima que marcava a temperatura e o horário. Hoje não tem mais, é uma pena, né? Era o letreiro do banco, né? Que não vou falar o nome do banco, eu acho que não vale a pena. Mas eu lembro que aquilo marcou bastante. E eu lembro com um friozinho, né? Que BH fazia bastante frio, não faz mais tanto, infelizmente. E ali eu já me senti acolhido aqui em BH, sabe? E eu lembro que na primeira paróquia que eu comecei a fazer minha pastoral, o padre dizia sempre para mim assim, a casa de Deus é a casa onde a gente tem que se sentir mais acolhido. E tinha uma frase bacana que eu nunca me esqueço e carrego comigo hoje. Acolher bem também é evangelizar. Então eu sempre uso essa frase, sempre que posso. Que as nossas igrejas, os nossos encontros, eles sempre têm que perpassar pela acolhida. A gente estava até falando sobre isso nessa semana que a gente reflete sobre o Domingo do Bom Pastor. Então, se nós não formos verdadeiramente acolhidos, a gente não tem o sentimento de pertença. Logo, a gente não consegue ouvir a voz do bom pastor. Então, a gente precisa ser acolhido. Eu acho que a igreja tem uma grande oportunidade, né, e eu vejo também isso agora como um sinal muito claro com a eleição do Papa Leão XIV, esse sentimento da igreja estar muito mais próxima do povo, dessa igreja muito mais sinodal que caminha junto, sabe? Então, eu acho que a igreja, com esse avanço, a gente estava vendo, né, a estatística, a igreja vem crescendo, sobretudo na Ásia, na África, na América não tanto, mas ainda tem sinais de crescimento. Eu acho que a igreja agora tem, com o advento das mídias, das redes sociais, né, São João Paulo II dizia, né, que nós precisamos evangelizar em todas as redes. Outro dia eu vi uma camisa muito interessante, né? Estava lá o símbolo das principais redes sociais, fazendo uma atualização da mensagem dos discípulos que deixaram as redes e seguiram a Jesus, o Mestre. E aí estava lá na frase, deixaram as redes e me seguiram. Não quer dizer que a gente precisa abandonar as redes, mas a gente precisa usar as redes a nosso favor, evangelizar. E graças a Deus, hoje a igreja está entrando num momento muito bonito. Eu acho muito bonito, preocupante algumas coisas, mas muito bonito porque nós temos a grande chance, a gente vê os grandes expoentes aí da mídia católica que estão nas redes sociais que evangelizam milhões de pessoas. Então a gente tem que ficar com aquilo que é bom, como dizia Paulo, né? Ficar com o que é bom. Então se a gente hoje tem as redes sociais, as mídias a nosso favor, vamos usá-la. Vamos evangelizar o máximo que a gente puder. Verdade. Vale lembrar que também nossa arquidiocese investe muito, né, Padre Leandro, Sim. na questão, né, das mídias, tanto televisiva quanto da rádio. Eu tive a oportunidade de passar por um programa de rádio, né, na nossa Rádio América,
E hoje a rede social é fundamental, né? Eu me Se lembro com você muita diz. ternura, né, o próprio cardeal Serafim tinha um programa que era muito, assim, voltado para essa acolhida, de falar com o ouvinte. Isso eu lembro que gravou muito no coração das pessoas. E a Arquidiocese tem feito muito esse trabalho, sobretudo com a juventude. Agora vem aí a Torcida de Deus, né, esse grande movimento onde reúne toda a juventude da Arquidiocese para rezar juntos. Eu acho que cada vez mais a gente utilizar as redes, as PASCONs nas paróquias, tem feito esse caminho, né, de aproximar a liturgia, aproximar, né, o catecismo da Igreja Católica, trazer isso para uma ótica mais jovial, mais moderna, com a missão, com o espírito missionário, para que o jovem se sinta realmente em casa, nessa igreja a qual nós fazemos parte com tanta alegria. Você falou da Pascom, eu me lembro que quando, né, veio minha vocação para a política, também foi dentro da Igreja Católica, a gente chegou a ter a Pastoral da Fé e Política em praticamente todas as paróquias, né, da Arquidiocese de Belo Horizonte. E hoje, raramente, a gente encontra. Mas a Pascom é uma pastoral que no passado a gente não tinha, né, e que hoje praticamente todas as paróquias têm a Pastoral da Comunicação, e como faz diferença, né? A maior parte das igrejas hoje, além da missa presencial, fazem essa transmissão, e isso é fundamental, esse movimento. Mas, padre, então você está aqui em Belo Horizonte, hoje lá na paróquia São Dimas, lá no bairro Serrano, né? Na nossa Pampulha. Como é que é para você ver todo esse histórico, né? Olhar para trás e ver que depois de 2 cursos, né? Fez jornalismo, fez história, se enveredou de fato aí para a caminhada de fé, para a missão, né? De ser padre. Como é que você olha esse passado e vê a perspectiva futura? Como é que está isso aí no coração? Eu penso assim, a vida, a nossa caminhada, a nossa vocação, ela realmente ela é movida pelo Espírito Santo. A gente nunca imagina os caminhos ao qual a gente vai estar, né, vai se deparar. Eu lembro que, fazendo uma memória da minha juventude, eu jamais pensei um dia pisar em Belo Horizonte. E aqui estou nessa cidade que adotei ela como cidade do meu coração. E aqui eu vivo muito feliz, graças a Deus, né, com todos os desafios de uma grande cidade. Eu sempre penso, o professor Endo, que Deus tem um propósito, tem um caminho e nos apresenta muitas realidades a qual Ele quer que nós estejamos. Acho que tudo que a gente vai vivendo ao longo da nossa história é para um crescimento espiritual. Para a gente crescer na fé, para a gente poder chegar ao coração de pessoas e fazendo essa memória de tudo isso, de toda a caminhada que eu vivi, eu penso assim, sempre fui conduzida pela mão de Deus. Sempre foi Deus dando sinais, me mostrando caminhos, me apontando missões para que eu pudesse abraçar. E eu sempre vejo assim, sempre a mão de Deus nesse caminho. E agora é um tempo novo, né, de um novo recomeço. Aqui agora estou auxiliando como colaborador do padre Márcio Pimentel ali na paróquia São Dimas, né, no Serrano. É uma comunidade muito viva, né, vive uma liturgia muito profunda. E eu tenho vivido coisas muito interessantes. Também tenho feito um trabalho também lá no Santuário de Santo Antônio, em Roça Grande, e eu percebo o quanto que a arquidiocese ela é tão grandiosa e como ela também tem muitas características, assim, dentro de uma mesma arquidiocese, diferentes, né, que enriquece também a missão. Porque eu lembro que quando eu fazia pastoral aqui, eu fazia pastoral numa época no Jaraguá, em Santo Antônio da Pampulha, depois estava lá em Betim, ali no Teresópolis, a Maria Mãe dos Pobres. Então, assim, a gente vê como a gente sai de uma realidade de um bairro mais classe média, depois vai para um bairro mais periférico, com pessoas mais simples, mas a gente vê a riqueza dessa igreja, que é uma igreja única, né? Que vive, caminha e reza uma mesma fé. Muito bonito a gente perceber isso. Você falou da paróquia São Dimas, na época a gente tinha um grupo de jovens na paróquia São Dimas que eu participava, tinha lá meus 14 anos, e a gente levou para a paróquia Santa Terezinha, que é a minha paróquia de origem, né? Meus pais coordenaram lá a pastoral da família, Sim. E a gente levou o grupo de jovens Sol, que depois virou o GIPS. E ali a gente tinha as meninas, lembro da Paulinha, era padre Roberto na época, né? E paróquia muito abençoada, o movimento jovem na São Dimas é grandioso. Mas, padre, quero te agradecer imensamente. Foi realmente um bate-papo aqui muito produtivo, conhecer esse bastidor, essa história da sua vida, que saiu lá do Rio de Janeiro, fez 2 cursos, né? Depois veio para teologia, se formando aí para padre, e hoje contribui grandiosamente aqui em Belo Horizonte com essa missão. Deus te ilumine, eu sei que Deus tem muita coisa aí para a sua vida, e tenho certeza, né, que sua missão ainda tem muito a desbravar,
e continue nessa comunicação, porque é um dom que Deus te deu, e nós, você pode vir aqui apresentar o podcast a hora que você quiser, viu? Falar com a nossa produtora aqui, Ana Paula, a hora que eu não puder apresentar, o Padre Leandro já está mais do que aprovado, viu? Inclusive, não precisa nem esperar eu viajar, não, pode trazer ele aqui para apresentar alguns dias aqui, porque é um grande jornalista, além de padre, imagino, quero participar e estar presente também na missa, viu? Vamos programar, viu, Ana? Uma missa para a gente estar lá e ver o nosso Padre Leandro, que é um excelente comunicador. Obrigado. Mas que Deus te ilumine. Agradeço. E eu queria que você deixasse, para terminar esse nosso Pod Católico, uma mensagem, né, para quem está nos acompanhando aqui no Pod Católico. Então, a gente tem que pensar, né, sobretudo nesse tempo novo, né, da igreja, né, com o novo Papa eleito. A igreja se abre essa perspectiva dessa evangelização, né, sobretudo o Papa, ele começa o seu episcopado, ou melhor, o seu pontificado, ele começa dizendo algumas palavras muito importantes. Eu estava até comentando com um amigo mais cedo, eu dizia que ele tem um significado quando ele se apresenta lá no balcão da Basílica de São Pedro. Eu até usei essa expressão, como a gente é da área da comunicação, a gente vê, né? Ele estava revestido de dois significados ali naquele momento. Falando com o coração de Francisco e vestido como Bento XVI. Querendo mostrar que a igreja ela tem essa continuidade. E nós, como cristãos batizados, somos chamados a vivermos esse chamado que a igreja nos faz através de Cristo, Jesus, o ressuscitado, que continua viva a sua mensagem. Uma mensagem a qual nós, como diz o Evangelho de João, né, que nós acabamos de ouvir nesse domingo, nós somos essas ovelhas que escutamos a voz do Senhor. Então, a grande mensagem é que para que nós possamos realmente hoje escutarmos a voz do Senhor, seja nas nossas missas, celebrações, encontros, nas redes sociais, mas que nós possamos abrir o nosso coração para acolher Cristo Jesus, que tem palavra de vida e palavra de vida eterna para todos nós. Então, meu abraço, minha bênção a todos vocês que participam assim, com muito carinho aqui do Pod Católico com o professor Wendel. É uma alegria, Deus abençoe a todos e que Nossa Senhora também nos cubra com o seu manto sagrado sempre. Muito obrigado. Estivemos aqui com o Padre Leandro Mendes, ele que trouxe aí uma história muito bonita, contando um pouquinho da sua vocação, mas mensagens também de fé que você não pode perder, hein? O podcast vai ficar aqui, sempre no nosso canal, acompanhe conosco, muita coisa boa nesse bate-papo aqui com o Padre Leandro Mendes, que hoje está na paróquia São Dimas, no bairro Serrana, aqui na Pampulha, na nossa querida Belo Horizonte. Um abraço para você, que Deus continue te iluminando, muita força na caminhada, e não desistamos nunca da nossa fé católica.